Qual é a origem da língua? Por que a cadeira chama cadeira e a mesa chama mesa? Quem inventou o nome das coisas? Se você pesquisar no Google quem inventou o nome das coisas, você pode acabar encontrando uma resposta pouco satisfatória num site que é destinado a tirar dúvidas de alunos do ensino médio, que é a seguinte: Deus inventou Adão e Adão nomeou as coisas. A Bíblia não é material didático, mas ainda que fosse, se fosse para fazer uma prova baseada na Bíblia e alguém desse essa resposta, a nota não seria uma nota muito boa, porque não é isso que está escrito lá. O que está escrito no Gênesis é que Adão nomeou os animais. Yahvé Deus disse: "Não é bom que o homem seja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda." Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhes desse. O homem deu nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da costela que tirara o homem, Yahvé Deus modelou uma mulher, e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: "Esta, sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem." Então, de acordo com a mitologia judaico-cristã, não foi Adão que deu o nome às coisas. Adão nomeou os animais e as mulheres. Adão não deu nome à mesa ou à cadeira. Até mesmo porque eu não sou especialista, mas eu imagino que Adão sentasse no chão mesmo. A Bíblia não foi o último texto a discutir qual é a origem da língua. Na verdade, essa é uma discussão que foi feita incessantemente. Só para você ter uma ideia, na Sociedade Linguística de Paris, eles tinham uma cláusula que proibia textos sobre a origem da língua de serem aceitos, sob nenhuma circunstância. Ou seja, em 1866, as pessoas já estavam de saco cheio dessa discussão. E você acha que eles proibiram o assunto porque eles já sabiam a resposta? Muito pelo contrário, a maioria daqueles acadêmicos na época, eles assumiam uma postura científica que era bastante difundida, que era ignoramus et ignorabimus, que significava nada mais do que nós não sabemos nem nós nunca saberemos. E o motivo dessa postura era justificado pelo fato de que é muito difícil a gente ter uma evidência concreta sobre qual foi de fato, cientificamente, a origem da língua. Mas é claro que isso não significou que todos os linguistas pararam de pensar e produzir sobre o assunto. Também no século XIX, um pouquinho só depois, o linguista alemão Max Müller esquematizou qual eram todas as teorias mais difundidas sobre a origem da língua até então. A primeira teoria era chamada Bow-wow, na qual a ideia era que os seres humanos criaram as primeiras palavras quando eles estavam imitando o som dos animais e o canto dos pássaros. A segunda teoria é a chamada Pulpu, na qual as primeiras palavras teriam origem nas interjeições de dor, de prazer, de surpresa. Então, as primeiras palavras seriam derivadas de exclamações no geral. A terceira teoria, a Yo-hi-ho, ela é baseada na ideia de que as primeiras palavras elas surgiriam durante o trabalho coletivo, como se as palavras servissem para ritmar o movimento muscular e otimizar o esforço do trabalho. A quarta teoria, a teoria Ding Dong, é a teoria que o próprio Max Müller defendia. Essa teoria é de que as palavras têm a ver com a forma das coisas e que a gente usa sons diferentes para a gente referir a um objeto pontudo e um objeto arredondado, por exemplo. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, e que ela é até um pouco óbvia, mas ela é muito significativa para essa discussão, é que não existe uma língua só. Beleza, então, de acordo com a mitologia judaico-cristã, Adão nomeou os animais. Mas que nome foi esse? Adão chamou o gato de gato? A Bíblia não especifica que língua foi essa que Deus ensinou para Adão. A tradição judaica acredita ter sido o hebraico. Mas enfim, ainda que a gente acreditasse que a origem dos idiomas fosse divina, essa seria a origem de um idioma, não? E todos os outros? Como teriam surgido os idiomas que não são o idioma que Deus ensinou para Adão? Na mitologia judaico-cristã, a justificativa é a Torre de Babel, na qual todas as outras línguas teriam a origem simultânea, e isso seria um resultado de uma punição divina. O motivo pelo qual eu trouxe essa discussão a respeito da Bíblia
era só para deixar claro que essa é uma discussão antiga e que as pessoas têm procurado justificativas até na mitologia para falar sobre como é que a língua surgiu, mas eu acho que agora chega de Bíblia. Eu acho que já deu para entender. Vamos então agora para a filosofia. No século XVIII, quando o filósofo Jean-Jacques Rousseau se debruçou a tentar entender a origem da linguagem, ele fez isso partindo justamente da ideia da diferença. Segundo ele, as linguagens do norte, como ele chama, e as linguagens do sul teriam origens diferentes. E mais especificamente, como o referencial dele é a Europa, ele chama de linguagens do norte o francês, o inglês e o alemão. E ele chama de linguagens do sul o persa e o árabe. E daí que, segundo ele, as linguagens do sul, elas surgem com o objetivo de comunicar a paixão. Como o clima no hemisfério sul ele é muito mais favorável do que no frio dos países do norte, as pessoas dessa região elas teriam as necessidades básicas todas bastante supridas. Então, o único motivo pelo qual elas teriam para usar a linguagem, para se comunicar com pessoas de outros grupos sociais, de outras famílias, seria para comunicar o desejo, ou uma questão afetiva, uma questão sexual, enfim, vai por aí. Já no norte, como o clima era muito hostil, a linguagem ela teria surgido quando uma família precisava pedir ajuda para uma outra família. Então, segundo ele, nas linguagens do norte, no francês, no alemão ou no inglês, as primeiras palavras seriam algo relacionadas com me ajude. Enquanto no persa e no árabe, as primeiras palavras teriam sido algo no sentido de me ame. Agora, tudo bem que se alguém fosse me dizer que os alemães inventaram o alemão porque eles estavam com o objetivo de comunicar amor, eu ia dizer que eles falharam feio nesse objetivo. Mas ainda assim, embora o Rousseau ele seja muito mais, ele tem olhos mais generosos com relação aos povos que ele não conhece, muito mais generosos do que os filósofos contemporâneos a ele ainda infantiliza muito e objetifica os povos que ele não conhece tão bem. O que começa como um tratado sobre a linguagem termina como um tratado absolutamente e terrivelmente político. Eduardo Said vai cunhar depois um termo muito apropriado para tratar desse olhar que as pessoas da Europa têm sobre o Oriente, a ideia de orientalismo. O motivo pelo qual eu estou mencionando Rousseau não é porque a teoria dele sobreviveu ao teste do tempo ou porque seja uma teoria com a qual eu me identifico particularmente. Na verdade, eu peguei Rousseau só para a gente pensar sobre como é que a linguagem, o estudo sobre a linguagem e sobre a origem das línguas, ela às vezes tem muito mais a ver com a forma como a gente enxerga, a forma como a gente enxerga quem é diferente da gente, do que características da língua em si. O estudo sobre a linguagem, ele é muito mais que linguística, por assim dizer. Ele tem muito de política, especialmente quando a nossa preocupação central, assim como a do Rousseau, é a diferença entre os idiomas. O que é que faz o idioma do outro diferente do meu idioma? Rousseau fala sobre a origem dos possíveis primeiros verbos, que seriam amar e ajudar. Mas eu gostaria de voltar um pouco nos substantivos. Palavras que dão nome às coisas e às pessoas. Palavras como mesa e cadeira, mas palavras também como o seu próprio nome. A gente pode falar também sobre substantivos próprios. A gente pode pensar no seu nome. Por que você chama Lucas, Gabriele, Jennifer ou José? Quem te deu o seu nome? E se você não tivesse esse nome, você seria diferente? Uma personagem muito querida da literatura canadense e da ficção em língua inglesa no geral, Anne de Green Gables, diria que sim. A Anne é uma personagem que foi criada no início do século XX. E se você não conhece, eu super recomendo que você vá conhecer, porque ela é uma personagem muito querida, muito fofinha, muito engraçadinha. O que ela diz sobre nomes próprios é o seguinte: fico tão contente quando eu penso que meus pais tinham nomes bonitos. Seria uma verdadeira desgraça ter um pai chamado, vamos dizer, por exemplo, Jedediah, não acha? Acho que o nome da pessoa não faz nenhuma diferença se ela tem um bom comportamento, Maria respondeu, sentindo-se na obrigação de ensinar um bom e útil valor moral. Ah, não sei, disse Anne pensativa. Uma vez eu li num livro que se uma rosa tivesse qualquer outro nome, ainda assim ela teria o mesmo perfume delicioso, mas eu nunca pude acreditar nisso. Não acho que uma rosa seria tão adorável se ela fosse chamada de mamona ou repolho. Suponho que meu pai poderia ser um homem bom caso se chamasse Jedediah.
mas tenho certeza que esse nome seria uma cruz para ele carregar. Essa discussão sobre se o nome faz diferença na personalidade ou não, ela é muito comum quando um casal está escolhendo o nome de filho. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa do tipo, Mateus é nome de menino bagunceiro, coisas assim. O livro que a Anne se refere quando ela está falando sobre as rosas e sobre o nome das rosas é Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Na tradução da Bárbara Eliodora, o que a Julieta questiona e afirma sobre o nome da rosa é o seguinte: é só seu nome que é meu inimigo, mas você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Chame-se de outra coisa. O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito, com outro nome. Mude o Romeu, e em troca dele, que não é você, fique comigo. Preciso confessar pra você que esse vídeo que você está assistindo agora, ele surge dessa reflexão da Julieta. O que faz o Shakespeare um autor tão interessante, uma das coisas, é que ele preencheu as peças com reflexões muito interessantes sobre a experiência humana. E se não fosse a Julieta, eu não estaria aqui discutindo isso hoje. O que mais me chamou a atenção nesse argumento, nessa linha argumentativa da Julieta, é que ela é profundamente atual. E é uma linha de argumento muito sofisticada. E Romeu e Julieta foi escrito no final do século XVI. Enquanto eu lia e relia a Julieta falando sobre rosas e Montecchios, tudo que eu conseguia pensar é: não é possível que a Julieta não leu Saussure. E sim, é possível. A Julieta é uma personagem ficcional de 13 anos, criada no final do século XVI, e Ferdinand de Saussure é um linguista que fundou a linguística moderna no século XX. Uma das principais e mais influentes ideias de Saussure é que o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. O que ele chama de imagem acústica não é exatamente o som das palavras, mas a imagem acústica, ela surge sem movermos os lábios nem a língua, quando nós podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema. Por exemplo, o conceito é um determinado grupo de pessoas na Verona do século XVI unidas por um vínculo familiar, e a imagem acústica é Montecchio. Então, o signo linguístico trataria do que Saussure chama de uma entidade psíquica de duas faces que poderia ser representada da seguinte forma. Então, o signo linguístico seria composto entre a combinação de um conceito com uma imagem acústica. Mas o que mais interessa aqui é que, para Saussure, o laço que une o conceito com a imagem acústica é arbitrário, é imotivado. Saussure, ele vai abandonar as ideias de conceito e imagem acústica e vai propor substituir conceito por significado e imagem acústica por significante. Mas isso não é relevante para esse vídeo, então a gente não vai entrar nisso a fundo. Mas para explicar melhor essa ideia, ele usa de exemplos. Assim, a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior à sequência de sons MAR que lhe serve de significante. Poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, não importa qual. Como prova, temos a diferença entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes. Mas é claro que dizer que esse laço que une o conceito à imagem acústica, ele é arbitrário, não significa que a gente pode ficar substituindo essas coisas a bel prazer. Não dá para a gente tentar comunicar o conceito de casa usando a imagem acústica de carro e esperar que a gente seja compreendido. A arbitrariedade quer dizer exatamente que eles são imotivados e que não existe nenhum laço natural que una o conceito com a sua imagem acústica, o significado com o significante. Um exemplo interessante é a representação dos sons da natureza. O som que um gato faz quando mia, por exemplo. Você pode até achar que nesse caso a representação é direta e que o gato, quando mia, ele faz exatamente miau. Mas se a gente for reparar outras línguas e como outros idiomas, falantes de outros idiomas descrevem o som do gato, você vai ver que não é bem assim. Em alguns idiomas, a descrição que eles fazem desse som até parece com a nossa própria descrição, como é o caso do inglês, do alemão, do francês e do italiano. Mas em outras línguas mais afastadas do português, nem tanto, como é o caso do japonês, do árabe, do georgiano e do coreano. Miau não é o barulho que o gato faz.
Miau é como nós convencionamos descrever o som que o gato faz. O miau não tá no gato. O miau tá no nosso idioma, tá no nosso português e nos nossos dicionários. E a mesma coisa a gente pode dizer sobre as cadeiras e mesas, que têm os seus nomes ainda mais dependentes da sua posição geográfica no mundo. Mas voltando um pouco em Romeu e Julieta, que eu amo muito, que eu acho um assunto inesgotável e que eu não resisto. O que é um nome? O que o nosso nome diz respeito a quem nós somos? E um nome que muitas vezes foi escolhido antes mesmo da gente nascer. O filósofo francês Jacques Derrida tem um texto muito interessante no qual ele fala justamente da questão dos nomes em Romeu e Julieta. O argumento dele é que a separação entre o nome Romeu e o sujeito Romeu na peça Romeu e Julieta, ela é ao mesmo tempo uma necessidade e uma impossibilidade. O nome é arbitrário. Dentro do universo da peça, Romeu é um sujeito, é uma pessoa que vive, que tem desejos. Romeu não é apenas a imagem acústica Romeu, R-O-M-E-U. Mas quando a pessoa Romeu morre na peça, ele morre justamente porque ele é o Romeu. Ele morre por causa da impossibilidade de se separar definitivamente do seu nome, de se livrar do seu sobrenome. Ele morre por ser um Montecchio que se apaixona por uma Capuleto. Mas também é através do seu nome, é através de Romeu e Julieta que ele sobrevive. Eu dediquei a minha vida adulta inteira até agora a estudar literatura. E algumas pessoas que assistem aos vídeos do Mimimídias, elas sabem. Mas eu tenho estudado literatura desde a graduação. Eu estudei literatura na graduação, no meu mestrado e agora continuo estudando literatura no meu doutorado. E era de se esperar que, nesse momento da minha vida, eu já soubesse te dizer o que é a literatura e para que é que a literatura serve. E eu posso até tentar esboçar algumas respostas para essa pergunta, mas elas não vão ser exatas, precisas e definitivas. A literatura é uma coisa amorfa. É difícil apontar e dizer, é aqui que a literatura se separa da história, ou da filosofia, ou até mesmo da canção. E o que dizer, então, sobre o papel da literatura na construção do conhecimento? Depois de toda essa pesquisa, de todas essas reflexões que partiram de Romeu e Julieta e chegaram na origem da língua, passaram por Rousseau, por Saussure, eu chego à resposta, talvez, de que a literatura ela não é a ferramenta mais adequada para a gente ter respostas sobre qual é a origem das línguas ou o que é que significa um nome. Mas a literatura faz algo muito bem. A literatura questiona. A literatura dá forma belíssimas a questões pungentes que sobrevivem séculos. O que é um Montecchio? O que há num nome? A literatura é, dentre várias coisas, a ferramenta da pergunta. E a criação do conhecimento depende diretamente da elaboração de boas perguntas.